Olá, eu sou a Anne e no vídeo de hoje eu vou listar os 10 clichês que eu considero mais comuns em romance. Primeiro eu queria explicar que não necessariamente o que eu vou listar são realmente clichês, eles são tropes. E eu já falei sobre tropes em outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição desse aqui. E clichês nada mais são que tropes usados à exaustão. Um trope é uma ferramenta de narrativa que descreve uma situação, podendo ser realmente qualquer situação. No caso, nós vamos falar sobre situações que acabam levando a um romance. E eu queria deixar claro que não necessariamente eu acho ruins esses clichês, esses tropes, mas eu vou listar aqui simplesmente para fazer um vídeo interessante para vocês. Tem alguns até que eu gosto bastante, que eu uso nas minhas histórias e que eu leio muito em fanfic e em livro também. E eu já até comentei em vídeos passados. Mas vamos logo para a lista. O primeiro é o casamento arranjado, o casamento de fachada, que é aquela velha história de quando um dos personagens, muitas vezes é o homem, precisa fingir que ele é casado com alguém ou para conseguir uma fortuna ou para conseguir fugir de alguma situação, como algum outro casamento que ele não quer que aconteça ou alguma coisa assim. E aí ele encontra alguma outra personagem ou um personagem com que ele faz um contrato ou alguma coisa assim, e aí eles se casam de mentirinha e eles têm que conviver por um tempo, às vezes por alguns meses, para ele conseguir a herança ou o que quer que seja. E aí, durante esse período, eles vão se apaixonando, o amor vai surgindo e eles acabam ficando juntos. Esse não é um dos clichês que eu gosto tanto assim, mas é bastante interessante, tem muitas histórias que foram feitas assim. Às vezes até não é um casamento necessariamente, o casal só tem que fingir um relacionamento e a partir daí o romance vai surgindo. É bastante popular em fanfic isso aí, e é um clichê interessante. O segundo é um que até leva muitos títulos de fanfic, que é o nerd e o popular, ou a nerd e a popular, ou o nerd e a popular. Tem muitas variações, dependendo se você lê hétero ou homo ou o que quer que seja. Mas tem sempre alguém que é nerd e alguém que é popular. Na verdade, eu até queria ver uma história em que os dois são populares ou os dois são nerds, que não tem com muita frequência. Pelo menos eu nunca vi duas pessoas sendo populares e aí o casal surge daí. A questão é que um dos personagens é o nerdzão da escola, ele só tira nota boa, é introvertido, enfim. E o outro é o jogador de futebol, aquele que tem vários amigos. Muitas vezes ele até zoa o personagem nerd. Muitas vezes ele é o bad boy, é malzinho mesmo, tem problemas, ele comete alguns crimes, sei lá, ele maltrata outra pessoa. Eu não gosto muito quando o personagem maltrata o outro. Aí eu acho que já entra na questão de relacionamento abusivo e tudo mais, mas esse é um clichê que faz muito sucesso e tem várias histórias que foram mesmo pavimentadas nesse clichê e ele faz bastante sucesso. Mas não é uma das minhas preferidas, ou pelo menos não do jeito que a maioria das pessoas faz, que é com o relacionamento abusivo. Eu acho que dá pra fazer muito bem esse clichê, assim, se a pessoa souber trabalhar, porque é bem aquela questão de opostos se atraem, e esse é um tema interessante de se trabalhar, só que aí tem que ver como a pessoa escreve, né? Como na maioria dos casos. O terceiro item na minha lista é o ódio que vira amor, ou como eu prefiro chamar, né, que é o nome do trope, na verdade, enemies to lovers, que é quando os inimigos viram amantes, por assim dizer. É até um pouco parecido com o nerd popular, dependendo do caso, que é quando os personagens são inimigos, eles se odeiam, eles ficam discutindo, eles ficam se xingando, às vezes eles lutam, dependendo do contexto da história. Mas aí com o tempo eles vão se entendendo, eles vão se conhecendo melhor e um romance surge dali. É um trope que eu gosto muito mesmo e vários dos meus casais preferidos surgiram a partir desse trope, além do outro que eu vou citar ainda mais pra frente. E eu acho que é muito interessante se trabalhar porque o romance vai apresentando muitos obstáculos logo do começo, né? Porque os personagens não se gostam, eles podem não ter muita coisa em comum, eles podem ter o passado deles entrando no meio, tem muitas variáveis para você considerar e tem muita coisa que você pode criar daí. O item seguinte, é claro, não poderia deixar de ser o Friends to Lovers, que é quando amigos se tornam amantes, que é o outro trope que eu gosto muito, que é quando um amigo gosta do outro que muitas vezes não percebe o sentimento, fica até falando de outra pessoa, e aí o amigo fica lá sofrendo, pensando e desenvolvendo aquele sentimento, e o leitor fica agoniado, só pensando, meu Deus, quando é que ele vai se declarar? Será que ele vai se declarar? Será que ele vai ser rejeitado? Pra onde é que isso vai? Eu adoro esse trope, gente. Eu não tenho nem o que dizer sobre isso aí. Eu só fico suspirando, eu fico morrendo lendo uma coisa dessa, sério. Eu vejo isso em jogo, eu vejo isso em anime, eu vejo isso em qualquer coisa, eu fico, pelo amor de Deus. Faz com que a pessoa fique com um amigo, deixa ela ficar com um amigo, pelo amor de Deus. Não fica com outro cara, fica com um amigo. Não fique com outro cara, nunca fique com outro cara, fica com um amigo. E o triste é que muitas vezes nesse trope a pessoa não fica com um amigo. Eu não sei porquê. O que vocês têm contra o amigo, gente? Sério. Deixa a pessoa ficar com um amigo. Não faz isso comigo, sério. Não faz isso comigo. Friends to Lovers é lindo. E eu vou defender esse trope até a minha morte. Outro item dessa lista é
a questão da aposta. Quando um dos personagens faz uma aposta, ou com o chefe, ou com os amigos, ou com quem quer que seja, que ele vai conquistar outra pessoa e vai ficar com ela. E aí, a partir dessa aposta, surge um romance. É um enredo de Como Perder um Homem em 10 Dias, é um enredo de 10 Coisas que Eu Odeio em Você, é um enredo de um tanto de coisa e é divertidíssimo. Eu acho que esse aí já é batidaço e eu não, assim, se eu leio uma sinopse falando disso aí, eu não vou nem ler. Mas é interessante também. Tem muita gente que gosta, é muito popular. Eu já vi um tanto de fics disso aí e sempre tem muito leitor, sempre tem muito comentário. Livro disso aí também faz muito sucesso ainda. E todo mundo conhece essa história, né? E a gente sempre sabe como termina, né? O casal vai se apaixonar, e aí a pessoa vai descobrir que a aposta existe, vai ficar puta, eles vão conversar, aquela coisa toda, eles vão se perdoar e vão ficar juntos no final. Eu, sinceramente, nunca vi uma história que desviasse disso aí, que eles ficassem separados ou alguma coisa diferente. E eu acho que seria interessante, talvez, encontrar uma visão diferente desse clichê da aposta, mas ainda não encontrei. Fica aí a dica se alguém quiser usar esse clichê e criar uma história um pouco diferente, né? Eu não sei pra onde iria daí. A pessoa que fez a aposta é rejeitada, e aí como é que termina isso aí? Pra onde é que vai? Não sei. Mas fica aí a sugestão se alguém quiser tentar uma coisa um pouco diferente. Ainda no campo dos opostos se atraem, tem um trope muito popular nas histórias LGBT, que é o gay que se apaixona pelo homofóbico. Nossa, gente, meu Deus do céu. Isso também é muito comum em mangá. Eu não sei porquê. Eu não sei mesmo. Tem sempre lá o gay que normalmente é afeminado, ele dá muita pinta, ele se veste bem, ele é todo cheio de tiques e enfim. E aí tem o homofóbico, que é todo musculoso, ele é super ativo, ele é alto, ele é forte, ele fala grosso e não sei o que, e ele odeia gay. Não tem normalmente motivo nenhum bem explícito, até porque não tem nenhum bom motivo pra você odiar gay, né? Começa por aí. Mas enfim. E aí por algum motivo eles se apaixonam e fica naquele lenga-lenga, porque um não aceita o outro, e aquela coisa vai se arrastando, e os dois ficam sofrendo, principalmente o gay assumido, porque o homofóbico fica de putaria, e as coisas vão se complicando. Normalmente isso aí também leva para um relacionamento abusivo, porque o gay assumido fica sendo maltratado por conta do fato de ele ser assumido, que não é uma coisa ruim, mas o homofóbico fica abusando dele e por aí vai, e aí a coisa desanda, e as histórias normalmente são assim. Tem muitas que tem final feliz e tal, mas eu não sei, eu não gosto muito desse clichê, eu não sei por que ele é tão popular. Eu também sou muito fã dessa coisa de o passivo da relação ser todo afeminado e dá pra você ver pela aparência dos dois. Apesar disso ainda ser muito popular, principalmente em fanfic, a questão de Semi e Yuki. Se vocês não sabem o que é isso, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Mas Semi é sempre o ativo e Yuki é sempre o passivo da relação gay, no caso. Esse é um clichê um pouco nocivo, talvez que nem no caso do nerd, do popular, ou bad boy, enfim. E eu não sei muito bem porque que as pessoas gostam tanto dele, mas ele faz bastante sucesso e é muito, muito, muito popular. Um outro clichê super popular que eu gosto é o amor proibido. Lá de Romeu e Julieta o negócio já fazia sucesso e já era muito podre, já era clichêzão e eu já gostava, porque eu gosto de coisas podres também e a vida é assim. A família é contra o romance, mas o casal insiste e vai ficar junto. O casal, cada um é de uma espécie, e eles não podem ficar juntos, mas eles insistem e vão tentar ficar juntos. Sei lá, por qualquer motivo que seja, o casal não pode ficar junto, mas ainda assim eles estão apaixonados e eles vão tentar, ou então eles vão ficar um tempo separados, mas o amor deles é mais forte que isso, e eles vão tentar ficar juntos. Isso aí é o romance com amor proibido, gente. É uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito do conflito que isso aí gera e que normalmente traz pra história de um modo geral, porque raramente fica só no campo do romance isso aí. Normalmente o conflito que o amor proibido traz pro casal expande pro restante da história e traz algumas tretas adicionais pro restante do plot. E eu acho isso bastante interessante. É por isso que eu gosto muito desse clichê. Tem gente que não gosta, é super batido, pra mim é no nível da aposta mesmo, você sempre sabe pra onde é que isso vai levar, mas eu gosto bastante, eu acho super interessante, eu admito. A maioria desses clichês, assim, é meio vergonhoso falar, eu gosto disso aqui, mas eu gosto mesmo, não vou mentir, eu acho super legal, e é isso aí. O próximo item da lista é o amor à primeira vista, o insta-love. Os personagens nunca tinham se visto na vida, mas aí um vê o outro passando assim, do nada, assim, deu 2 passos do lado dele e de repente é amor. Normalmente tem aquelas descrições bem esdrúxulas. Fulano nunca tinha visto uma coisa tão bonita em toda a vida dele, porque aqueles lábios, sei lá o quê. Porque mesmo depois de ter saído daquela festa, Fulano não conseguia parar de pensar naqueles olhos, naqueles lábios, naquele vestido que rodava. Esse clichê eu acho muito engraçado porque é uma coisa muito improvável de se acontecer. Eu não sei.
Eu não gosto muito dele, eu acho esquisito e eu acho uma forma meio batida, meio roubada de você fazer a sua história, né? Em vez de você trabalhar mesmo o romance e ir construindo a coisa pouco a pouco, fazendo os personagens se apaixonarem, cada um vendo uma coisa que gosta no outro, o relacionamento sendo feito pouco a pouco mesmo, você simplesmente vai lá e pum, o personagem apaixonou, tá pronto, é isso aí. Eu acho que talvez se as pessoas costumassem fazer um personagem se apaixonar à primeira vista e o outro ir gostando aos poucos, talvez ficasse uma coisa menos podre, assim, menos esdrúxula. Mas normalmente os dois se apaixonam ao mesmo tempo, à primeira vista. Então é um clichê muito sem noção e é muito esquisito, porque imagina, gente, qual a possibilidade disso acontecer? Os dois se olham e pum, apaixonou. É amor. É amor de um lado e é amor do outro. Quando é que isso aconteceu, gente? Sério, vocês já ouviram falar de algum caso real em que isso aconteceu? Eu não vou entrar no mérito de. Vocês já ouviram falar de um caso real de amor proibido? Já ouviram falar de um caso real de casamento arranjado? Enfim. Mas no caso do amor à primeira vista, parece uma coisa muito mais fora da realidade do que os outros. Sério, é uma coisa muito esquisita. Eu realmente não gosto. Um caso interessante de livro que eu posso citar é o Eu Te Darei o Sol, da Nicola Jung, em que ela resolveu fazer um livro sobre amor à primeira vista, mas ela fez todo um conceito e ela quis fazer justamente um livro para lidar com esse assunto, além de outros assuntos mais importantes, é claro que a moça ia ser extraditada para outro país, enfim. Mas aí é um conceito interessante. Você pega essa ideia e você trabalha em cima dela. Não é tipo, você tem o seu enredo que não tem nada a ver com isso e de repente tem um amor à primeira vista ali, pum! E é isso aí. Aí eu acho interessante. E também não é uma coisa pra você ficar usando a torta direito, né? Você tem lá seus personagens, vai ter o romance, então eles vão se apaixonar por amor à primeira vista, porque sim. Eu não sei, eu não gosto, mas é um clichê bastante comum e eu tenho certeza que todo mundo vendo esse vídeo já se deparou com ele pelo menos uma vez na vida. O item número 9 da lista não poderia deixar de ser o CEO e a Songamonga, lógico. Porque desde 50 Tons de Cinza não para de sair histórias sobre CEOs que fazem das secretárias deles suas escravas sexuais. E eu não sei porquê, mas acontece. Eu nunca ouvi falar de um caso real de CEO que fez uma coisa dessas, ou pelo menos não nos moldes de 50 Tons de Cinza, mas parece que isso aí caiu no gosto das pessoas, então tem um monte de fic sobre isso aí. E um monte de livros também, o que é muito, vamos dizer, engraçado. Mas é um clichê bastante comum. E no fim das contas, eles todos levam para o mesmo caminho, que é o CEO, ou então a pessoa rica, que não necessariamente sendo um CEO, mas um cara rico, que acaba entrando numa relação de dominante e submissa com a sua secretária, ou qualquer pessoa que esteja numa posição de poder abaixo dele, e aí ela meio que se torna a escrava sexual dele. Ele domina essa pessoa tanto com o dinheiro, que normalmente ele tem, quanto com palavras, né? Com a questão do respeito que ele tem ou não por ela. Muitas vezes ele vira literalmente o dono dela. Ele pode até maltratar essa mulher, eu falo mulher porque normalmente é mulher. E aí entra também no relacionamento abusivo. E eu não sei por que tantos desses clichês têm o relacionamento abusivo como base, gente. Eu acho que as pessoas têm que parar pra pensar melhor como é que elas estão fazendo esses romances aí, porque algo de errado não está certo. É claro que ninguém é obrigado a fazer sempre uma historinha certinha, com um romance certinho e tudo bonitinho, certinho, maravilhoso, mas seria legal que pelo menos boa parte dos romances não descrevesse um relacionamento desigual e ruim, principalmente para as mulheres, porque a gente já vê isso demais no mundo real e normalmente termina em morte e ou estupro, isso não é legal. Mas enfim. Antes de finalizar, eu queria fazer uma menção honrosa pro clichê que é a questão do profissional do sexo ou dançarino exótico e o seu cliente. Que esse é um clichê que faz sucesso demais, que já teve filme demais sobre isso, que teve livro que até ganhou o prêmio do Goodreads ano passado, que foi o livro da Helen Hoang que eu li, The Kiss Quotient, que é quando o prostituto ou dançarino exótico ou quem quer que seja começa a sair com o cliente por algum motivo e eles se apaixonam. É o enredo do filme muito bem acompanhada, de uma linda mulher, e tem inúmeros livros também. Normalmente ele termina sempre do mesmo jeito, né? Eles se apaixonam, aí tem um conflito porque, você é prostituto, você é dançarina de striptease, ou enfim, mas acaba tudo bem no final. Tem algumas histórias bem interessantes com esse enredo, apesar de que é tudo mais ou menos a mesma coisa, e tem muita gente que gosta e faz bastante sucesso. O último item não poderia deixar de ser o triângulo amoroso. Porque não dá pra fazer um vídeo de clichê de romance sem falar de triângulo amoroso. É uma coisa que simplesmente não existe. Aliás, eu acho que a tríade dos livros YA seria triângulo amoroso, amor à primeira vista e amor proibido, porque é basicamente tudo isso que existe.
Se a gente for falar de fanfic, aí é outra história, mas dos livros YA é basicamente isso. Eu não tô reclamando porque, assim como Amor Proibido, Triângulo Amoroso é uma coisa que é muito a minha praia, e eu falo isso com vergonha e sem vergonha, porque... Sem vergonha porque eu não sou obrigada a gostar de nada que agrade outras pessoas, e com vergonha porque é uma vergonha gostar disso aí, mas eu gosto assim mesmo, e eu falo isso com orgulho e com vergonha, mas é isso aí. Triângulo amoroso, todo mundo sabe o que é, né? Quando uma pessoa está apaixonada por mais de uma ao mesmo tempo, ou pelo menos ela pensa que está apaixonada por mais de uma ao mesmo tempo. Muitas vezes isso vem combinado com outros clichês, por exemplo, o dos melhores amigos, ou o do ódio que vira amor. E no caso dos melhores amigos, como eu já mencionei antes, o melhor amigo costuma ficar de fora. A pessoa escolhe sempre o outro cara ou a outra menina, o que é um pouco triste, porque, como eu disse, eu sempre torço pro melhor amigo. E é isso, gente. É isso que eu tenho pra vocês hoje. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no curtir aqui embaixo, que você ajuda muito na divulgação do canal. E se vocês quiserem que eu faça mais listas como essas, é só comentar aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever e até a próxima. Tchau!